Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, madrugada. Vamos fazer nossa revisão da nossa aula número 9, tá? Os conteúdos que nós vimos hoje, pessoal, né, são esses aqui, conteúdos importantes. Eu trouxe aqui algumas explicações a respeito do prazo, né, de 15 dias aqui, que está pendente de sanção ao veto por parte do chefe do Poder Executivo. Tem coisa interessante sobre esse momento aqui. Se o chefe do Executivo ficar quieto, significa que ele concordou com o projeto de lei, e aí ele vai automaticamente sancionar, depois ele promulga e publica. Tá? Lembrando que nesse período aqui, de 15 dias, ele não pode editar uma medida provisória sobre este tipo de projeto de lei que estiver pendente de sanção ao veto. Tá? Lembrando também, né, que nós falamos sobre a inelegibilidade reflexa, que é aquela que vai até o segundo grau, que ela alcança os chefes do Poder Executivo. E aí me perguntaram, Rafael, eu não consigo entender por que o filho do presidente não pode ser governador? Porque o presidente, ele tem as asas que englobam toda a nação brasileira. Então, consequentemente, ele pode influenciar qualquer lugar. Sempre esses casos de inelegibilidade reflexa, pessoal, eles se confundem somente com o Poder Executivo. Se seu pai for senador da República, deputado federal, isso não impede que você exerça nenhum tipo de cargo dentro da localidade em que ele tem essa função. Tá bom? Beleza? E aí eu coloquei aqui, né, presidente da República, governador, prefeito, né? Esses caras aqui, todos eles podem exercer 2 mandatos consecutivos apenas, tá? Se ele quiser outro cargo, ele tem que renunciar, certo? Lembrando dos cônjuges, né? Um cônjuge não pode dar prosseguimento no mandato do outro, certo? Beleza? E se ele se divorciar, não, a gente se divorciou. Então eu posso, não, divorciou, né? Às vezes o divórcio é falso, só para eles continuarem nos cargos, isso não pode acontecer, tá bom? Beleza? Outra coisa, pessoal, que nós vimos aqui foi a respeito, né? Eu estava explicando aqui ainda, né, sobre o Rafael, ele exerceu 2 mandatos consecutivos. A esposa do Rafael, a Transdetina, não pode exercer o 3º mandato, não pode, tá bom? Isso não pode acontecer, certo? Agora, se o Rafael exerceu 1 ano, né, 1 mandato, no segundo mandato o Rafael morreu, aí a esposa dele ela pode exercer o outro mandato, sem problema nenhum. Agora, o Rafael exerceu o 1º ano, o Rafael no segundo ano se divorciou da Tana Judetina, ela não pode depois ser no 3º ano, não pode. Agora, se o Rafael ganhou a primeira, o Rafael ganhou a segunda, mas o Rafael na segunda morreu, ela pode exercer o 3º aqui, tá bom? Beleza? Maravilha, gente. Aí nós temos aqui União, Estados, Distrito Federal, município, sobre intervenções, né? A União ela pode intervir nos estados, a União pode intervir no Distrito Federal, ela não pode intervir nos municípios. Ela pode intervir nos municípios de territórios, tá? Isso ela pode intervir, certo? E existe a possibilidade de desapropriação de União em estados, de estados em municípios, mas não existe desapropriação de municípios para estados e de estados para municípios. Desculpa. Eu ia colocar aqui de estados para União, né? Ó, aqui, ó, de estados para município pode, o que não pode é de estados para União, tá? Deixa eu apagar aqui. De estados para União não pode. De estado para União. O estado não pode desapropriar um bem da União. O estado não pode desapropriar um bem da União. Mas ele pode desapropriar um bem do município, tá? De cima para baixo pode, porque não pode de baixo para cima. Depois eu fiz esse desenho, gente, o desenho dos inalistáveis e inelegíveis, tá? Muito importante. Todos os inalistáveis são esses aqui, conscritos e estrangeiros, tá? São aqueles caras que não podem votar. Note que o analfabeto não está aqui, certo? Só que, pelo fato de você não ser alistável, consequentemente você não está em pleno gozo dos seus direitos políticos, então você não pode ser eleito, tá? Então você é inelegível. Note que o analfabeto, ele é inelegível mesmo sendo alistável, tá? E essa frase aqui é muito importante. Os inelegíveis são os inalistáveis, tá? Aí na Constituição está escrito o seguinte, que os inelegíveis são os inalistáveis e o analfabeto, tá? Eles completam essa estrutura aqui. Beleza? Bom, aqui, mais uma vez, eu mencionei sobre a inelegibilidade reflexa e eu estava lendo no artigo 14, né? Por isso que eu tenho bastante aqui exemplo desses casos. Que às vezes, né, o presidente morre, o vice assume por 15 dias apenas. Se ele assumiu por 15 dias apenas, ele só pode 1 mandato, ele não pode 2 mandatos. Se ele assumiu 1 dia só, também só pode 1 mandato, tá? Porque ou ele foi sucessor ou ele foi substituto. Esses aqui são substitutos, né? O presidente da Câmara, o presidente do Senado são substitutos, eles não são sucessores. O sucessor é só o vice. Os substitutos, o cara que substituiu o presidente, o governador ou o prefeito, ele só pode exercer mais 1 mandato, somente mais 1 mandato, pessoal, somente mais 1 mandato. Depois eu estava mostrando aqui sobre a AIME. A AIME é a Ação de Impugnação Mandato Eletivo. 15 dias contados da diplomação. Não é do registro da candidatura, não é da eleição, não é da posse. É 15 dias a partir da diplomação. Diplomação é o seguinte, você registra, você ganhou,
aí você ganha o papel que você ganhou, certo? A partir daqui, 15 dias, que pode ser feita a ação de impugnação ao mandato eletivo. Gente, depois eu comentei com vocês aqui um pouco a respeito de processo civil, salvo engano era aqui, né? Sobre adequação e tudo mais, indeferimento da petição inicial, né? E também improcedência liminar do pedido. Foi isso de processo civil que nós conversamos um pouquinho aqui. Falei sobre registrar, né? Uma logística, né? A partir de uma sentença, fazer uma hipoteca judiciária para ter preferência em uma eventual cobrança de créditos, né, civis ou trabalhistas, sei lá. E aqui nós temos também, né, exemplo sobre a reintegração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório, o caráter duplo dessas ações aqui, assim como a ADC e a ADI, e também sobre o princípio da fungibilidade, ou seja, o juiz pode aceitar uma ação pela outra aqui, tendo em vista que a ameaça pode evoluir para uma turbação, a turbação pode evoluir para um esbulho, né, então nada impede do juiz entender pela lógica que não deu tempo da proibição a atacar a ameaça, porque já se transformou em uma turbação. Beleza? Então eu coloquei aqui, a ideia era aqui. A ideia era você falar que você quer ajudar um remador profissional, e aí você tem a sua empresa que chama ETA, né? Então, Rema Pro ETA, certo? Reintegração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório. Aqui tem esbulho, turbação e ameaça. Bom, maravilha, gente. Nós vimos aqui também um pouquinho sobre a reconvenção e a possibilidade de inserir, né, terceiros, tanto de um lado, tanto quanto no outro, sem problema nenhum. Maravilha? Bom, fácil como tudo língua portuguesa. Depois, esse quadro aqui é muito importante, tá? Esse aqui é um quadro muito importante. Eu estava dizendo para vocês que, para entregar para o Tribunal Penal Internacional, é possível, sim, que um brasileiro nato seja entregue ao Tribunal Penal Internacional, porque o Brasil é signatário, o Brasil aceitou esse julgamento. Agora, extraditar, o Brasil nunca vai extraditar um brasileiro nato, tá? E, em regra, não extradita naturalizados. Os naturalizados podem ser extraditados se eles tiverem cometido qualquer tipo de crime antes da naturalização, salvo crime político de opinião. Agora, após a naturalização, eles só podem ser extraditados se eles cometerem tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Isso se for após a naturalização. Beleza? Eu dei exemplo também, né, sobre os matrimônios que acontece nos Estados Unidos, quando você casa com um norte-americano ou com uma norte-americana, você adquire a nacionalidade deles. E aí você deixa de ser nato. Quando você adquire outra porque você quer, você deixa de ser brasileiro nato. Mas você pode readquirir a nacionalidade nata sem problema nenhum. Isso não impede. Beleza? Aí eu coloquei essa expressãozinha aqui, Renato, para você lembrar disso, tá? Lembrando que brasileiros natos não podem ser extraditados. Mas se você optou por outra e você perdeu, aí você está aqui no Brasil foragido, porque você matou teu marido lá, aí você vai ser extraditado, certo? Rafael, e os jogadores de futebol? Jogador de futebol, gente, eles não são obrigados, né, muitas vezes, a adquirir outra nacionalidade. Então, ele joga em país fora, mas ele não perde a brasileira. Não perde porque ele não escolheu outra. Agora, se ele optar por outra porque ele quer, ele perde a brasileira. Ele perde a brasileira. Agora, vamos supor que ele está em outro país, tá? E ele foi obrigado a adquirir a nacionalidade de lá. Se ele foi obrigado a adquirir a de lá, aí ele vai perder Desculpa, se ele foi obrigado a adquirir a de lá, ele não vai perder a nossa. Ele só perde se ele não foi obrigado, tá? Se ele optou. Aqui eu trouxe, né, mais uma vez, ali no tempo do processo tributário. Pessoal, estava tentando fazer uma logística para a gente conseguir decorar que o prazo para embargo e execução no direito tributário, depois que você garante o juízo, é o prazo que conta essa partida de intimação. Processo civil sempre partida juntada. Não faz sentido nenhum o prazo começar a partir da propositura. A propositura não faz sentido porque o dia que o cara propôs a ação, você não sabe ainda, né, que existe uma ação de execução contra você, né, que depois que existe a certidão de dívida ativa ali, você não sabe. Aí, para lembrar que não é da citação, eu tentei trazer aquela linha do tempo do processo do trabalho, né? Existe a execução do processo do trabalho, depois da homologação dos cálculos, que é a sentença de liquidação, sai um mandado de licitação. Depois da licitação aqui, seus bens são avaliados, né? E existe a penhora. E aí você opta por falar, nossa, esses bens realmente o valor está certo, não está certo. Aí você faz o quê? Você faz o seu embargo de execução, se você for o devedor. Então, aqui a contagem do prazo para fazer embargo de execução no processo tributário, ele se dá a partir do momento que você é intimado do valor dos bens da penhorados. Beleza? Tranquilo? Bom, gente, depois eu trouxe aqui um pouco, né, sobre as situações de promoção, reintegração, readaptação, recondução, redistribuição, remoção, e eu expliquei que não é possível que nós tenhamos um abuso de poder, ou seja, você desviar a finalidade de um ato administrativo. A remoção é a mudança de um servidor, de uma localidade para outra, porque ele optou, mas isso não é motivo para você punir alguém. Aí eu até estava brincando com vocês, você deu um banho de água gelada num preso. É correto? Não. É uma ordem manifestamente legal? É. Se você não obedece, o chefe da repartição, o diretor de presídio, ele pode transferir para outro lugar como forma de punição? Não pode. Não pode por quê? Porque, porque ele está errado, né? E outra porque a punição não pode ser por meio de remoção.
Beleza? Excesso de poder, dei exemplo aqui da juíza e do escrevente que quer assinar as sentenças. Ele não pode assinar também. Aqui foi mais uma vez sobre o consórcio público, gente. Consórcio público, nós temos um protocolo de intenções feito pelo executivo, isso deve ser ratificado, ou seja, confirmado pelo legislativo respectivo. Essa confirmação é por meio de lei. Você vai ter esse consórcio público que vai fazer parte da administração pública indireta dos entes consorciados, certo? Então, olha só, nós temos os entes consorciados aqui. Então, aqui vai ter um novo ente consorciado, vai ter uma nova pessoa da administração pública indireta dessa união aqui. Lembrando, pessoal, uma coisa muito importante é que cada um dos entes consorciados, ele deve ratificar em menos de 2 anos, porque se ele demorar, se passar de 2 anos a ratificação, ele vai precisar da anuência, da concordância da Assembleia dos demais entes consorciados, nesse consórcio público, de direito público ou de direito privado. Aqui depois eu comentei com vocês a respeito da responsabilidade, seja ela objetiva ou subjetiva, a teoria do risco administrativo, e mais uma vez aqui no finalzinho, né, falei sobre o risco integral. Vimos também sobre teoria dos motivos determinantes, mas esse foi o assunto. Tá bom, gente? A garantia do juízo, perguntaram aqui para mim, garantia do juízo, pessoal, para fazer embargo de execução é no processo do trabalho e no processo tributário. No processo civil, você não vai garantir o juízo para fazer embargo de execução. Lá no processo civil, se você garantir o juízo, tem outros benefícios, mas eu vou falar depois porque lá é diferente. Por que é diferente? Porque lá você tem o embargo de execução e tem a impugnação. Então, eu vou comentar sobre isso lá, em outra oportunidade. Tá bom? Então, só lembra que tem que garantir o juízo para fazer embargo de execução no processo tributário e no processo do trabalho. No processo civil não tem que fazer embargo, não tem que fazer garantia do juízo para fazer embargo de execução. Então, para fazer embargo de execução no processo de trabalho tributário, tem que garantir o juízo. No processo civil não tem que garantir o juízo. Fábio, e se garantir o juízo no processo civil? A gente vê depois. Tá bom, gente? Beleza? Então, olha só, sei que você falou, mas embargo de execução precisa de garantia no processo civil? Não, no processo civil não precisa. Beleza? Não precisa. Se garantir o juízo, acontece outras coisas lá. Tá bom, gente? Valeu. É isso aí. Foco, força e fé, farra depois de um estudo. Um beijo do mago. Boa noite, até amanhã, às 19 horas. Beleza, gente? Não deixem de ler as alternativas corretas amanhã de manhã. Amanhã de manhã, pega esse PDFzinho feio, dá uma olhadinha e olha todas as alternativas corretas dessas 35 questões, 36 questões que vocês fizerem. Não deixa de fazer isso, tá? Não deixa de fazer isso. Beleza? Valeu, gente. Então, estamos bons. Vamos dormir agora, porque dormir faz bem.